Olha só, gente, olha só. Tô com a Ingrid aqui. A Ingrid veio passar um tempo aqui nesse novo trampo. Agora, olha aqui. Fiz uma lista aqui, ó. Uma lista do que a mulher tem que fazer durante o dia. Porque às vezes a pessoa... Eu fiz uma lista só para facilitar o exemplo, hein? Só para facilitar o exemplo. Então, coloquei aqui que a mulher tem que lavar roupa, tem que fazer comida para os filhos, tem que passar a roupa de ontem, tem que limpar a casa, vai fazer um bolo hoje, tem que consertar umas camisas. O que mais que ela vai fazer aqui? Limpar a casa e ainda fazer compra. Olha só a lista que a mulher tem que fazer hoje. Acontece que... Você sabia que existe uma diferença entre ser eficaz e ser eficiente? Você sabia que se você for só eficiente, você vai ter uma vida mais cansativa, menos produtiva? Quer saber sobre isso? Vem aqui no YouTube. RC Meta. Educação Profissional. Tô te esperando. Vem aqui. Olha só, você que está aqui, mais um vídeo super legal que vai fazer você refletir. Isso é muito importante. Refletir sempre é bom porque você fica melhor, sabia? Você fica muito melhor. Você como pessoa fica muito melhor. Como profissional você fica muito melhor. Como marido você fica muito melhor. Como mulher você fica muito melhor. Quer dizer, sempre muito melhor se você refletir um pouco mais sobre as coisas. O que nós vamos falar aqui hoje é sobre a diferença que existe entre você ser eficiente e entre você ser eficaz. Às vezes você dá um trampo no seu trabalho o dia todo, faz tudo que tinha combinado na sua agenda e o seu chefe fala que você não é eficaz. Aí você fala, cara, o que eu vou fazer com esse cidadão? Será que ele está pegando no meu pé? Será que ele quer me mandar embora? O que acontece que ele me diz que eu não sou produtivo, não sou eficaz? Eu fiz tudo o que tinha que fazer. Olha só, uma das coisas legais que a gente precisa sempre entender nos dias de hoje, que nós temos sempre muitas coisas para fazer, muitas, né? Além das coisas que acontecem no dia a dia, né? Além de você fazer uma gestão dos fatos que acontecem no dia a dia, você ainda tem que criar, você tem que ter um momento para criar. E o momento para criar, por exemplo, você tem que ter mão vazia. Isto é, não tem que ter nada para fazer, porque é muito difícil, quase impossível, você criar se você não estiver em paz, não estiver tranquilo. A mente não consegue, né? Então, olha só. Então é muito legal você entender essa diferença entre ser eficiente e ser eficaz. Normalmente, a pessoa durante o dia, ela vai anotando na agenda tudo que ela tem que fazer durante o dia. Ela só esqueceu de um detalhe. Para você sair da posição de eficiente para ir para a posição de eficaz, você tem uma coisinha que precisa ser feita. Precisa ser estabelecido a prioridade, aquilo que é mais importante. Olha só. Não sei se você viu um vídeo que a Ingrid colocou aqui sobre gestão do tempo. E era muito legal quando você une a gestão de tempo com a eficácia, né? Por quê? Porque quando ela fala, por exemplo, que você no dia a dia, você precisa estabelecer a prioridade entre aquilo que é interessante. Só que entre você fazer agora o que é interessante, você tem que pensar que antes você tem que fazer o que é importante. Ah, mas antes de você fazer o que é importante, você tem que fazer o que é necessário. Ah, mas antes de você fazer o que é necessário, você precisa fazer o que é urgente. E às vezes, você troca o urgente pelo interessante. Porque o interessante, por incrível que pareça, ele está te incomodando mais. Só que você... fraquinho, troca o interessante pelo urgente, não faz a prioridade certa. Quando você não estabelece a prioridade de tudo aquilo que você tem que fazer no dia, você deixa de ser eficaz e passa a ser eficiente. E qual é a diferença, na verdade?
A diferença é que o eficiente, ele faz tudo que tem que ser feito durante o dia, durante o mês, durante o ano. A diferença é que o eficaz, ele estabelece prioridades para fazer. E eu sempre gosto de dar um exemplo quando a pessoa vai lavar um carro, né? Quando vai lavar um carro, a cultura é primeiro você começar pelo lado de fora. Só que quando você começa a entender um pouco mais sobre o gasto de energia que você tem, a sua motivação, você vai notar que lavar a parte externa do automóvel é a parte mais gostosa que tem. Jogar água, faz aquela espuma. Talvez a parte mais chatinha é a hora que você vai ter que dar uma lavada nas rodas ali no pneu, que tem uns detalhezinhos, você vai ter um desgaste maior. Mas você vai gastando energia com aquela melhor parte de lavar o automóvel, que é a parte de fora. Só que depois, quando você gastou bastante energia, você vai entrar a parte interna. E a parte interna, você concorda que é a parte mais chata. Por quê? Porque são muitos detalhes que você tem que limpar. São detalhes pequenininhos. Você tem que escovar, pequenininho, bate o dedo, é debaixo do banco, você tem que abaixar mal jeito, ponta a cabeça para você poder... E aspira, depois passa a escova, depois aspira de novo, passa um silicone. E isso gasta muita energia. Só que quando você foi estabelecer a lavagem do automóvel, você culturalmente começou a fazer de um jeito eficiente. Mas se você quiser ser eficaz, você vai ter que inverter. Você vai primeiro pelo difícil, porque é a hora que você tem mais energia para fazer, mais disposição para fazer. Normalmente nós, como ser humano, a gente não começa pelo difícil. A maioria das pessoas, né? Porque tem muita gente eficaz no mundo. E a maioria é eficiente. E por que a maioria é eficiente? Porque a maioria faz tudo e vai deixando o mais difícil, o mais chato para depois. E o eficaz, não. Ele faz primeiro o que é urgente, independente se é gostoso ou se é difícil, ou se é chato. Ele estabelece isso. E quando ele estabelece isso, o dia dele é muito mais produtivo. Por quê? Porque ele organizou e uniu entre o tempo, a energia, a necessidade, a urgência, não é? E o resultado que ele tinha que obter durante o dia. Isso é produtividade. E é disso que nós estamos falando aqui. Então, gostaria que você refletisse. E não posso esquecer, né? Você que veio aqui agora, você que é a primeira vez que está assistindo a gente, manda o dedo aí no inscrever-se. Eu gostaria muito que você viesse com a gente aqui. Né? É um prazer ter você com a gente. E os nossos assuntos são muito sempre simples, mas muito legais de você refletir. E vai ser muito importante ter você conosco aqui. Então, se inscreva no canal, porque isso faz parte da nossa vida. Nós não somos youtuber, mas é muito bacana ter você acompanhando a gente aí. Se você também quiser dar um clique no sininho, sempre que a gente colocar um vídeo aqui, você vai receber a notificação e você vai poder curtir junto com a gente. E qualquer dúvida que você tiver, sempre faz um contato, manda uma mensagem que nós vamos sempre responder, tá bom? Gente, pense sempre nisso. Eu estou sendo eficiente ou estou sendo eficaz? O que o mercado pede hoje? O que a vida solicita hoje? Seja eficaz. Estabeleça as prioridades daquilo que você tem que fazer durante o dia. Não basta só fazer tudo. É necessário estabelecer as prioridades para realizar toda a sua tarefa. Graça e paz, tamo junto. Beijo no coração. A gente se fala na próxima.